porque realmente esse é o gosto da vitória, né? É o sabor da vitória, é o sabor de mel. Mas só que antes de você sentir esse sabor de mel, pode ter certeza que você vai passar por maus bocados. Porque como nós temos tentado ensinar para a igreja durante esses meses, né? Desconstruir aquilo que foi construído na cabeça de muitas pessoas durante muitos anos. É que não é fácil você se tornar um vencedor. É fácil sim você olhar a conquista das pessoas. Fulano tem, fulano conseguiu, fulano comprou. Mas as pessoas não observam os momentos difíceis que a pessoa teve que passar para conquistar aquilo que ela tem hoje. Então é por esse motivo que a palavra diz: olha, não cobice nada de ninguém. Por quê? Porque se você ficar cobiçando, você nunca vai entender o processo que aquela pessoa levou para ela obter aquilo. E as nossas vidas é assim. A palavra, ela cobra muito de nós a paciência e nos faz entender que aquele que começou boa obra em nossas vidas, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Tudo aquilo que você começou com Deus, pode ter certeza que cedo ou mais tarde ele vai concluir na sua vida. Às vezes não é Deus que não tem condições de fazer aquilo que nós queremos. Somos nós que não temos condições de receber aquilo que nós estamos pedindo. Por exemplo, houve uma certa vez que os discípulos quiseram atravessar com Jesus para o outro lado da margem. Mas no meio da travessia, o que aconteceu? Veio tempestades, vieram ventos fortes. Os discípulos acharam que o barco ia afundar. E quando eles olharam para Jesus e viram Jesus dormindo, eles acharam assim: poxa, Jesus não se importa conosco. Mas é claro que Jesus se importava. Jesus estava dormindo justamente porque ele sabia que ele ia chegar do outro lado. Então ele disse assim, né? Estou conjecturando. Então ele deve ter pensado assim: bom, deixa eu descansar porque a viagem vai ser longa mesmo. É como uma viagem de avião. Você nunca sabe o que você vai enfrentar quando você está viajando. Existem pessoas que até dormem. Eu gosto de viajar de madrugada porque eu vou super cansado. Eu tento fechar os meus olhos e ali eu não vejo mais nada. Pode vir a turbulência que for, o balanço que for, eu fico com os olhos fechados, porque eu sei que eu vou chegar lá. E assim é com Jesus. Você começou com Deus, então pode ter certeza que por maior que seja a tempestade, a tribulação, você vai chegar. Agora, é como eu digo, nós temos que ser adultos, maduros, para saber que durante o período que nós vamos levar até alcançar aquilo que queremos, nós vamos passar sim por intempéries. O maior segredo e a maior alegria não pode ser somente quando você entra em uma faculdade. Entrar em faculdade hoje todo mundo entra. Agora a maior alegria é quando você consegue terminar um curso. Aí sim, aí você faz aquela retrospectiva, né, de tudo aquilo que você viveu, de todos os momentos que você passou. Se você começa uma faculdade sem saber, ou como criança, achando que é só entrar, pronto e acabou, que você não vai ter que fazer provas, que você não vai ter que passar por exames, que você vai ser puro simplesmente você entrar na faculdade, fazer o seu curso, pronto e acabou. Não é assim. Nós passamos por muitos momentos difíceis, momentos que às vezes a gente pensa que a gente vai desanimar, não vai conseguir. Se não é o pai, se não é a mãe, se não é um amigo, um irmão nos incentivar, a gente para o nosso curso no meio do caminho. Então assim é tudo aquilo que você quer. Você está preparado para ter aquilo que você está pedindo para Deus? Bispo, eu estou preparado. Se você não está preparado, então não se atreva em querer nada, em pedir nada para Deus. Mas é tudo uma questão do quê? De paciência. Assim é as nossas vidas. Você vai chegar, presta atenção, você vai chegar, você vai conseguir, vai dar tudo certo. É só você suportar a pressão que muitas das vezes vem sobre nós logo no início da nossa caminhada. Quando nós colocamos no nosso coração que nós queremos chegar em algum lugar, queremos conquistar algo, Satanás parte para cima com unhas e dentes para nos fazer desistir, desanimar.
A única coisa que Deus Ele pede para que aconteça conosco durante esse processo é nós termos paciência. Bispo, mas eu não tenho paciência. Mas é necessário você ter paciência. O livro de Romanos capítulo 5 versículo 1, a palavra diz assim, olha que coisa interessante. Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pois pela fé, temos paz com Deus. Então, se nós somos justificados, ou seja, se nós somos abençoados pela fé, o que significa ser abençoado pela fé? Significa você ser abençoado por Deus, sem depender de A, de B, de C, de terceiro, de quarto, de governo, de prefeito, de parente, de amigo, de irmão. Nós somos justificados pela fé, somos abençoados pela fé. Então é isso que tem que trazer paz no nosso coração. Você só não consegue ter paz no seu coração quando você não crê naquele que está te fazendo a promessa. Quando alguém chega e diz para você assim, olha, eu vou te pagar, e você não acredita naquela pessoa, você fica com medo, você fica perturbado, você fica cheio de porquês, né? Mas será que essa pessoa vai me pagar mesmo? Será que ela vai acertar comigo? Será que ela vai trazer? Será que ela vai fazer? Mas quando você tem certeza que a pessoa é fiel, que a pessoa é proba, é reta, é justa, é honesta, e ela vai fazer na sua vida, então você consegue ter paz. Então, justificados pois pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Olha que coisa. Então a tribulação, ela produz o que em nós? A perseverança. Você aprende a perseverar, você aprende a permanecer firme. E a palavra continua dizendo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deixa eu ler nessa versão aqui, olha, coloca no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem o que? Paciência. Veja, por que de repente você está sendo tão atribulado? Porque você ainda não aprendeu a ter paciência. É como a gente diz, paciência é um derivado de duas palavras, paz e ciência. Você não consegue fazer nada atribulado, perturbado. Você não consegue colocar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, se você não estiver em paz. Você não consegue passar nenhum concurso público, fazer uma prova, se você não estiver em paz. Quantas são as pessoas que às vezes elas bombam quando elas vão fazer, principalmente o exame da OAB, porque elas ficam atribuladas, elas ficam perturbadas, elas estudam, aprende, mas no dia da prova falta o mais importante, que se chama paciência, que se chama paz. Aí elas bombam. Então, bispo, eu não consigo ter paciência. Você vai ter que aprender a ter paciência. E como que Deus nos ensina a ter paciência? Através das tribulações. Olha que coisa. A tribulação nos conduz à paciência. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Você só precisa ter paciência. O livro de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Lucas 21, 19, a palavra diz assim: olha, na vossa paciência possuí a vossa alma. Então, tribulação produz paciência. Na paciência, Jesus consegue possuir a sua
alma. Quando Jesus ele possui a nossa alma, o que ele faz? Nos dá entendimento, discernimento, sabedoria, nos traz a calma, o equilíbrio, a temperança, a moderação, nos educa, nos ensina, nos mostra o caminho. Você sabe que um sniper, ele precisa ser aquele homem extremamente equilibrado, porque se ele respira errado, ele erra. Uma respirada errada, ele erra o tiro. E assim também para nós acertarmos o alvo, atingirmos aquilo que nós queremos, nós temos que ter paciência. Não adianta, olha, pode ter certeza, você pode ficar histérica, você pode gritar, você pode murmurar, você pode reclamar, você pode fazer o que for. Deus ele só vai te atender no momento que você aprender a ter paciência. Grita, esperneia, chora, nada disso vai abençoar você. Aliás, voltando lá no livro de Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado através de Cristo Jesus. A falta de paciência sim traz confusão. A pessoa se torna irada, bruta, estúpida. A pessoa perde o equilíbrio, perde a temperança, perde a moderação, perde o domínio próprio. Briga com Deus e com todo mundo. Anda de cara feia, empurrada. Quer descontar as intempéries da vida dela na vida de todo mundo. E ninguém tem, como eu posso dizer, culpa do seu desabor. Sua mulher não tem culpa dos seus fracassos, das suas derrotas. Seus filhos não têm culpa, seu marido também não tem culpa. Então não adianta você andar assim. Não adianta você se desesperar. O que você vai conseguir fazer no desespero? Na ansiedade. A Bíblia diz que nós não conseguimos fazer crescer um fio de cabelo na nossa ansiedade. Pelo contrário, ao invés de crescer, acaba caindo. Você acaba ficando careca. As preocupações, os desatinos, a falta de paciência destrói a vida de qualquer pessoa. Infelizmente o processo é esse. É você confiar, é acreditar, é você esperar o tempo de Deus, é você acreditar na palavra. Porque uma das coisas que a palavra nos ensina também é que tudo isso que você está vivendo é um aprendizado para você. Por isso que a gente diz, olha, não tenha pena de ninguém. Se eu tiver pena de você, por você estar passando por esse momento difícil, eu estou impedindo você de aprender. Eu estou impedindo você de ter experiência, de aprender a ter paciência. Por esse motivo que às vezes a gente diz para o pai, pai, deixa seu filho viver esse momento. Não se interfere na vida de ninguém, não se interfere nos problemas de ninguém. Porque você não é Deus. Se você sempre surgir como salvador da pátria, como Deus, a pessoa nunca vai aprender. Se o próprio Deus às vezes deixa a gente quebrar a cara, porque quem é que está deixando você passar por esse momento? É Deus. Ou você acha que Deus não tem poder de chegar na sua vida e mudar a sua vida da noite para o dia? Ou você acha que Deus não tem condições de transformar a sua vida, de dar logo aquilo que você quer? Acho que Deus tem condições. Ele é Deus. Para Ele não haverá impossível em todas as suas promessas. Então nesses momentos a única coisa que nós temos que fazer é dizer para Deus, Deus,
O que o Senhor está querendo me ensinar? Em tudo dai graça, em tudo, e ter paciência, e saber que o melhor Ele tem para nós. Alguma coisa Deus está querendo nos ensinar, através dos momentos difíceis que nós passamos, e na maioria das vezes é nos dar experiência, porque nós somos reis e sacerdotes. Reis não foram feitos somente para reinar, reis foram feitos também para administrar, enfrentar problemas, enfrentar guerras, lutas, batalhas. Você quer ser aquele rei que só quer dominar, só quer, eu venho a nós e o vosso reino nada, só quer ser servido? Não, nós somos reis, nós somos sacerdotes. O sacerdote tem que suportar as rebordosas, o sacerdote tem que aguentar as pancadas. O rei também tem que estar na linha de frente. E além de reis e sacerdotes, nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo. Sabe, por isso que Jesus, ele não murmurava, os discípulos não murmuravam, os apóstolos não murmuravam, porque eles sabiam que Deus estava querendo ensinar alguma coisa para eles através daquela situação que eles estavam vivendo.